Será que Fábio Carille vai utilizar Miguelito em uma nova função? E por que eu falo nova função entre aspas? Porque aparentemente é uma novidade para o Fábio Carille, mas se você acompanha o Sub-20 do Santos, ou até mesmo já assistiu aqui no canal de outros colegas, você sabe que o Miguelito consegue jogar como meia e também como ponta direita. Mas antes da gente entrar nessa discussão sobre essa novidade para o técnico Fábio Carille, vamos ao que disse o treinador santista quando foi questionado do motivo pelo qual não vem relacionando o Miguelito, mesmo após ele ter ido muito bem nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde ele ajudou a Bolívia a vencer a Venezuela e também o Chile. Confere aí. O Miguelito teve um período com a gente aqui, um garoto com um talento muito grande, mas jogando por dentro teve algumas dificuldades. Eu vi agora ele jogando, até pedi vídeo já aqui para o nosso pessoal, jogando aberto pela direita, né? Isso para mim é uma novidade, aberto pela direita, que talvez facilite, porque ele não fica de costa para o volante, vem por dentro, pega a bola de frente, uma alternativa que pode ser. Né? Mas são jogadores com qualidade, com potencial. Bom, essa foi a justificativa de Carille, e aí eu quero entrar em algumas discussões com vocês. Primeiro, ele fala que o Miguelito não desempenhou tão bem atuando pelo meio-campo. Só que aí temos alguns números das partidas, dos minutos jogados de Miguelito com o técnico Fábio Carille nesta temporada. Os números, vamos lá. Contra o Ituano, o Santos venceu a partida por 2-0, o Miguelito entra por 20 minutos. Aí depois o Miguelito entra contra o Vila Nova, empate em 1-1, ele joga 19 minutos, né, com a necessidade do Santos, né, de construir essa vitória, o Miguelito acaba entrando, e depois ele só joga contra o CRB, 1-1 também, ele joga por 11 minutos, ou seja, um tempo, né, pouco mais aí de 45, 50 minutos que ele jogou com o técnico Fábio Carille nesta temporada, não é nem que é só na Série B, é na temporada, somando o Paulista e somando também a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Jogando praticamente 50 minutos, é possível você cravar que jogador A, jogador B não desempenhou bem? É a primeira pergunta que eu te faço. E uma outra pergunta, já entrando nessa discussão de ponta direita. Miguelito ele jogou por um bom tempo na equipe sub-20 do Santos, mais aberto pela direita, principalmente, né, naquele time que tinha o Ivonei, que o Santos chegou a ser campeão, né, foi campeão em cima do Corinthians, enfim. Miguelito jogando mais aberto. O Miguelito também consegue jogar pelo meio-campo. É um jogador também que se movimenta. Então, às vezes, ele começa a partida mais aberto, vai um pouco mais para o meio, ou o contrário, começa no meio e termina um pouco mais aberto. Né? Tem essa movimentação com os companheiros de equipe lá na equipe sub-20. Na Bolívia, vem jogando um pouco mais aberto, né? Como um ponta. É um jogador que, se você observar os gols que ele marcou recentemente pela seleção da Bolívia, é aparecendo muito bem dentro da área, como esse elemento surpresa, parecido até com o que o Juliano faz, né? O Juliano sempre aparece ali como uma opção de passe dentro da área. Então, o Miguelito, ele tem essas características, jogando como ponta e jogando também como meio-campista. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Carille, que acompanha a base, assistiu partidas da Copinha no estádio, sempre que tem uma brecha, né, que os horários não se conflitam, ele assiste a partidas da equipe sub-20, sub-17, enfim. Então ele acompanha o Miguelito, né? Miguelito, acompanhava o Souza quando estava no sub-20, Ian, Bom Tempo, Enzo Monteiro, enfim, acompanha os jogos da categoria de base do Santos. Só que aí, qual que é o meu questionamento? O Carille, ele deu uma justificativa que, de fato, ele não conhecia esse lado de ponta do Miguelito. E aí, se ele não conhecia, me preocupa. Ou, sabe quando você fala uma coisa, mas não era exatamente aquilo que você queria dizer? Porque, assim, sinceramente, se é uma novidade para ele
que o Miguelito joga mais aberto pela direita, eu me preocupo. Porque ele poderia ter conversado com o Miguelito para entender as preferências do jogador, que é algo comum, um treinador chegar para um atleta e perguntar onde ele gosta de jogar, aonde se sente mais confortável, para, após esse relato, ele montar a equipe da melhor maneira, né? Ele não recebeu nenhum feedback, não conversou com o Orlando Ribeiro, que treina o Miguelito. Ele não conversou com o Marcelo Fernandes também, que está mais tempo no Santos, que poderia dar um toque. Ó, o Miguelito joga assim, o Miguelito pode jogar também nessa outra posição. Não falou com o Galo, não falou com ninguém da análise de desempenho do Santos. Não tem essa comunicação. E aí eu não estou nem falando só sobre Miguelito. Eu estou falando de uma maneira mais macro, de outros jogadores, de você saber as características dos jogadores da equipe do Sub-20, do Sub-17, quais funções eles podem desempenhar, para que caso você precise, você já sabe, né, o que cada um pode fazer, o que cada um pode entregar. Então fico preocupada se de fato foi algo que passou batido pelo Carille. Sinceramente, eu fico preocupada. E outra coisa, já falei aqui em outras oportunidades, mas repito na nossa audiência rotativa. Miguelito ele joga em duas posições carentes hoje no time do Santos, que é o meio-campo, que tem o Juliano, mas o Juliano é uma montanha-russa, tem jogo que ele vai bem, tem jogo que o Juliano não vai bem, e aí você não tem um reserva, você não pode contar com o Patrick, você vai contar com o Serginho? Com quem que você vai contar? Na ponta, não tem um titular absoluto que você faz. Se eu te perguntar hoje, quem que é o titular da ponta direita do Santos? Me fala aqui nos comentários, quem que é o titular absoluto da ponta direita do Santos? Cada jogo é um jogador. Tem jogo que é o La Quintana, tem jogo que é o Otero, já foi o Pedrinho, já foi o Patati antes de ser vendido. Então tem uma grande interrogação do lado direito do Santos. E o Miguelito poderia ser testado ali, ou poderia ser testado no meio campo, poder fazer essa movimentação que ele faz também no Sub-20, de hora tá mais aberto, outro momento ele tá mais ali no meio campo. Então, essa é a minha preocupação, do Carille às vezes não enxergar o potencial de um jogador que pode contribuir com ele. E aí eu volto a falar o seguinte: no jogo agora de quinta-feira contra o Botafogo, o Santos não vai ter o Otero. O Otero está suspenso. Será que é uma oportunidade para o Miguelito ser testado como ponta direita? Tô nem falando como titular, tá? Tô falando, vai para o banco de reservas, quem sabe você pode entrar ali alguns minutos para mostrar o seu futebol, né? Para mostrar que você pode ser útil nesse time do Santos. Miguelito como meia, também, como ele falou, chegou a colocar o Pedrinho na cara do gol. Pedrinho chutou para fora. Então, colocar um companheiro na cara do gol, o Miguelito já fez, mesmo com poucos minutos em campo. Então, será que o Carille está sendo rígido demais com o Miguelito? Ou, de fato, ele tem alguma razão? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Deixa aqui que a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta aqui. E até a próxima!